Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje vai ser uma comparação entre ações e renda fixa. Qual é melhor? Eu vou explicar para vocês o que eu vou levar em consideração e no final eu vou dar a minha opinião de qual que eu acho que é melhor e qual tem a porcentagem maior na minha carteira de investimentos. Beleza? Então espero que vocês fiquem comigo até o final, porque vai ter muita informação importante aqui. E no final vai ter minha opinião, né? Que pode ser muito interessante para vocês também. Então já me deixa nos comentários se você quer algum tipo de vídeo específico, alguma comparação que você quer que eu faça, ou você quer que eu explique algo para você que você não sabe nesse mundo dos investimentos, e você manda lá para mim que eu vou estar respondendo vocês e vou estar fazendo provavelmente um vídeo sobre isso, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas e meu canal serve para isso, né? Para ajudar vocês a investir cada vez melhor o seu dinheiro e rentabilizar cada vez mais, beleza? Então, bora lá pro vídeo. Meu nome é Paulo Vitor Gricon, criador aqui do canal Jovens Investidores, e hoje vamos falar sobre esse tema que é muito falado no meio dos investimentos no mercado financeiro. Qual é melhor, ações ou renda fixa? E aqui eu preciso explicar algumas coisas para vocês antes da gente começar a falar qual é melhor, as características de cada um. A primeira coisa é entender o que é melhor, tipo assim, qual é a nossa métrica para saber qual é o melhor. E o melhor investimento é o que dá a maior rentabilidade com a maior segurança também. Então não adianta nada o investimento dar uma rentabilidade muito alta, só que você não tem segurança. E não adianta também você ter só segurança se você não tem rentabilidade. Então vamos comparar, ver qual tem a maior rentabilidade com a melhor segurança também, ter aquela base forte ali. E é muito importante falar que se alguém cravar para você falando que o melhor é ações ou o melhor é renda fixa, essa pessoa ou duas coisas. Ou ela falta de conhecimento ou ela está mentindo para você. Porque quando a gente fala sobre qual é melhor, depende de duas coisas. Depende do perfil da pessoa que vai estar investindo e depende do cenário também. Porque era muito fácil quando a taxa Selic estava a 2%, eu cravar para você que ações era melhor. Bom, as ações naquele momento ali estavam rendendo mais dinheiro do que a taxa Selic, se você fizesse investimento em renda fixa. Mas hoje, com a taxa Selic a 12,75%, que o Copom aumentou mais 1% nessa taxa, é algo muito bom. 12,75% ao ano é muito dinheiro para uma renda fixa, para qualquer tipo de investimento. Você ter isso com uma certa segurança, isso é muito dinheiro. Então aqui já equilibra um pouco mais. Por isso eu preciso explicar para vocês que depende muito do cenário. Então o que eu vou querer falar aqui para vocês é algo mais no geral, no longuíssimo prazo, qual veio rendendo mais. Então vamos lá para algumas características das ações e da renda fixa. Bom, quando a gente fala de rentabilidade, nesse quesito aqui, as ações ganham da renda fixa, porque as ações têm essa característica de ter uma maior rentabilidade. Apesar de ter sim algumas rendas fixas que tem um pouco mais de risco e assim dão um pouco mais de rentabilidade, você não vai escutar falando de uma renda fixa que te deu 100, 200, 300% de rentabilidade. Isso você pode conseguir com as ações. Não é tão fácil assim, não é qualquer ação que você compra que vai dar isso. Você que já investe sabe muito bem disso. Mas a gente está falando aqui de possibilidades. É possibilidade de você ter uma maior rentabilidade e estar com as ações. Agora, quando a gente fala de segurança, nesse quesito aqui, a renda fixa ganha, mas não é algo tão grande aqui e a gente precisa falar sobre isso. Se você compra uma renda fixa do Tesouro Direto, um investimento que você faz emprestando dinheiro ao governo, esse daqui é, se não o investimento mais seguro, ou um dos investimentos mais seguros que existe no Brasil, porque você vai estar emprestando dinheiro diretamente ao governo. Isso aqui, gente, mesmo que você não acredite no governo, o governo venha ter problemas, a gente sabe que é muito mais fácil qualquer outro tipo de empresa quebrar do que um governo em si quebrar. Então, sim, é o investimento mais seguro que tem no Brasil. Mas aqui a gente não está falando de tesouro direto, a gente está falando na renda fixa como um todo. Então, a gente olhando na renda fixa como um todo, onde mais tem produtos de renda fixa, né, são empresas financeiras. E quando a gente vai olhar essas empresas, a gente vê grandes bancos, né, que tem um risco baixo também e que muitos desses investimentos é segurado pelo FGC. O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. E ele funciona para que, se por acaso a empresa dê um calote ou a empresa quebra e você tem dinheiro lá investido nessa renda fixa que tem o FGC, ela vai cobrir esse valor. Mas aqui
há uma pegadinha muito grande. Quando você fala de Banco Itaú, Santander, Bradesco, existem muitas pessoas com conta lá e muito dinheiro investido nessas rendas fixas. Então, estou falando para você aqui é que se por acaso um desses bancos aqui grandes quebrar, se um deles quebrar, tem uma grande chance de os outros também serem levados juntos. Mas estou falando aqui só de um. Vamos supor que só um deles quebre e o FGC tem que cobrir todas as pessoas que têm um dinheiro lá. Você acha que o FGC vai conseguir cobrir tudo? Bom, talvez até consiga cobrir de um ou outro lá, mas aqui vai ser algo que vai demorar muito para o dinheiro cair na sua conta. A gente vê cenários que já aconteceram no passado, de empresas que tiveram esses problemas, e quando foi uma empresa pequena que tinha um pouco de dinheiro investido lá, foi um prazo curto para a FGC devolver esse dinheiro. Mas quando foi uma empresa ali de um porte já médio, já tinha um pouco mais de dinheiro ali investido, eles chegaram a demorar mais de um ano para conseguir devolver esse dinheiro. Agora imagina uma empresa desse porte aqui, das maiores bancos do Brasil, acontecer uma coisa dessa. Gente, se devolveram o dinheiro, se conseguiram o dinheiro para devolver isso daqui, vai demorar anos para você conseguir receber esse dinheiro de volta. Então não vai achando que, porque você está investindo num grande banco e está assegurado pelo FGC, que não tem risco. É importante falar que mesmo que a renda fixa tenha uma segurança maior, não quer dizer que está livre de risco. Mesmo você investir no Tesouro Direto, há risco sim, porque a gente sabe que, apesar de ser muito difícil de um país quebrar, a gente sabe que pode acontecer. E coisas como essa pandemia mostrou que a gente pode ser muito vulnerável sim. Não estou falando aqui uma crítica ao governo, mas vulnerável no sentido de a gente achava que nada poderia atrapalhar a gente em algumas coisas e veio a pandemia que fez a gente usar máscara, fazer exame, vacina e ficar em casa e aquele tanto de coisa, né? Vocês sabem o que eu estou falando. Então, é muito importante falar isso antes da gente começar a tomar as conclusões de qual vai ser melhor. Então, vamos lá para os cenários. Quando a gente está no cenário que a taxa Selic está baixa, aí a renda fixa não vai valer muito a pena e aí vale mais sentido você ter mais ações na sua carteira. Mas como eu falei para vocês, isso depende do seu perfil de investidor. Agora, se o seu perfil for um perfil arrojado, quase sempre você vai ter mais ações do que renda fixa na sua carteira. Mas em um cenário onde tem uma taxa Selic muito alta, as ações perdem um pouco de valor. Por quê? Porque quando a gente vai falar sobre ações, o valor da ação é quanto ela vai ganhar no futuro, trazido a valor presente, e isso é quanto ela vale. Eu estou explicando aqui um pouco sobre valuation para vocês. E para você descontar isso aqui, para você trazer esse valor aqui, você tem que usar a taxa Selic e algumas outras coisas também, algumas outras projeções que você coloca. Então, quanto maior tiver a taxa Selic, menos dinheiro você vai ter, porque maior vai estar a taxa, né, o custo desse dinheiro. Então, quanto maior tiver a taxa Selic, menos vale as ações. Então, quando a taxa Selic estiver alta, a renda fixa vai estar dando mais dinheiro e as ações vão estar valendo menos. Então, nesse cenário aqui, muitas das vezes vale mais sentido você ter uma porcentagem maior de renda fixa. Não estou falando que você tem que ter mais renda fixa do que ações. Mas se você é um perfil arrojado e você tem uma porcentagem muito grande de ações, sei lá, você tem 60% da sua carteira só em ações e tem, sei lá, só 10% da renda fixa. Nesse cenário aqui, não você vai ter que vender suas ações para colocar na renda fixa. Não, mas os seus aportes, muitas das vezes, podem ser concentrados aqui na taxa Selic, porque a taxa Selic vai estar dando mais dinheiro para você nesse cenário. Agora, se por acaso a taxa Selic começar a diminuir e as ações começarem a valer mais, né, que é o que acontece, aí faz mais sentido você começar a fazer novos aportes em ações. E sempre lembrando que o momento onde todo mundo está comprando é o momento que vocês têm que estar em atenção e às vezes estar vendendo, porque isso aqui vai estar valorizando. E no momento que está todo mundo vendendo, todo mundo pessimista sobre algo, muitas das vezes é o momento de você comprar. Então, quando a gente fala sobre cenários também, todo mundo querendo sair da bolsa de valores e vindo para renda fixa, pode ser uma grande oportunidade também no mercado de ações. Agora, se você for um perfil conservador, por exemplo, você tem maior parte da sua carteira em renda fixa. Mas vamos supor que a taxa Selic está a 2%, como chegou na nossa mínima histórica há alguns anos atrás.
Cara, a 2% e você colocando, sei lá, 80% da sua carteira nisso aqui, você não tá ganhando dinheiro. Então, muitas das vezes, aqui não vai estar valendo a pena. Então, faz sentido você colocar um pouco de ação aqui. Pode ser ações mais seguras, mas que vão te dar uma maior rentabilidade. Porque quando você fala de rentabilidade de ações, é a valorização dos seus ativos mais os dividendos pagos por essa ação. Então, tem empresa que paga, sei lá, 10% ao ano de dividendos e ainda assim consegue ter um pouco de rentabilidade. Então, isso daqui pode ser algo muito grande. Agora, comparando no longuíssimo prazo, eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês que mostram que no longuíssimo prazo as ações tendem a render mais do que a renda fixa. E aqui está separado em tesouro direto e renda fixa. Porque como eu falei para vocês, tesouro direto é do governo e renda fixa é um pouco mais amplo do que isso. Então a renda fixa dá um pouquinho mais do que o tesouro direto. Porque também tem como eu falei, né? Tem um pouquinho mais de risco ali. Então, a minha conclusão final de qual é o melhor, na minha carteira, eu tenho a preferência de ter mais ações do que renda fixa. Mas mesmo quando a Selic estava a 2% e agora a 12%, eu tenho renda fixa na minha carteira. Lá eu tinha mais como caixa de oportunidade e aqui eu tenho caixa de oportunidade, mas eu também tenho investimentos em renda fixa, porque eu estou procurando uma rentabilidade aqui. Porque não tem como você ter só um e esquecer o outro e vice-versa. É bom sempre você ter os dois na sua carteira. Então, nesse cenário aqui de 12%, faz muito sentido você ter renda fixa. Cara, você tem investimentos aí dando 15%, 20% ao ano, igual eu fiz um vídeo esses dias, dando 21% ao ano, e cara, faz muito sentido isso. 21% ao ano, sem grandes riscos, é muito bom, porque a gente sabe que as ações podem dar muito mais do que isso, mas também as ações podem dar prejuízo, as ações podem dar um pouquinho a mais só, mas pelo risco talvez não valha a pena. Então é importante sim você diversificar sua carteira, que isso que vai fazer você ganhar mais dinheiro do que você acertar qual que vai render mais, se vai ser ações ou se vai ser renda fixa. Que se eu fosse escolher, se eu pudesse escolher talvez só um dos dois para a minha carteira, hoje eu escolheria a renda fixa, mais pela questão da segurança do que qualquer outra coisa. Não se esquece de deixar um like, se inscrever no canal se vocês não forem inscritos, deixar para mim nos comentários também um tema que você quer que eu faça aqui no canal. Bons investimentos para vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que Deus abençoe vocês e tchau!